Bom dia, pessoal. Estamos retomando ao capítulo 4, França, Revolução e Era Napoleônica. Quero pedir que vocês coloquem aí na página 76, né? Gente, o primeiro tópico, a República Francesa. No primeiro parágrafo, vamos destacar que em setembro de 1792, a Assembleia Nacional Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional, ou simplesmente Convenção, e a República foi proclamada na França. Lembrando que na aula anterior, vimos que depois de aprovada a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte ela foi substituída por uma Assembleia Legislativa, e seus deputados estavam divididos em grupos de diferentes tendências políticas, que eram os jacobinos, girondinos, cordeliers, planície ou pântano e os monarquistas constitucionais. No segundo parágrafo, vamos destacar que esse momento de ruptura, né, a Convenção elaborou um novo calendário. O dia da proclamação da República, 22 de setembro de 1792, foi considerado o primeiro dia do ano 1 da República Francesa. Gente, indo para o parágrafo 3º, a maioria dos deputados da convenção estava alinhada aos girondinos. Os girondinos eram os republicanos moderados. Seus membros representavam a alta burguesia mercantil e financeira, como também os nobres liberais. Destacando, gente, que os girondinos eles sofriam forte oposição dos jacobinos, né, que é um outro grupo, né, representante de quê? Da pequena burguesia. E que também tinha o desejo de quê? Eles tinham um desejo de mudanças, né, bem radicais e que atendessem aos interesses dos operários da pequena e média burguesia. Eram eles os artesãos, profissionais liberais, lojistas e pequenos produtores. A política dos jacobinos também se aproximava das reivindicações dos sans-culottes, que nós vimos na aula passada, né? Os sans-culottes eram os camponeses e camadas populares urbanas, né? Os deputados da convenção eles precisavam decidir o destino do monarca, o rei Luís XVI, aí, ó, no quarto parágrafo, né? Primeiro, segundo, quarto parágrafo. Luís XVI e sua família. Os girondinos defendiam que o rei fosse exilado. Já os jacobinos, eles tinham um certo receio, uma apreensão de manter esse rei vivo. Então, por quê? Porque ele poderia servir de apoio aos movimentos de restauração do antigo regime. O que era esse antigo regime que eles temiam que fosse restaurado? Era aquele regime que foi estabelecido na França, que era centralizado e absolutista. Ou seja, aquele regime em que o poder era concentrado nas mãos do rei. Então, os jacobinos temiam uma volta do antigo regime. Então, a situação desse rei piorou após a descoberta de documentos que o ligavam aos franceses emigrados e aos monarcas europeus contrários à Revolução. Esse rei acabou sendo guilhotinado, né? Ele foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793 e meses depois a rainha, né, sua esposa, a rainha Maria Antonieta, também foi guilhotinada. Gente, o que é guilhotinado? Foi essa morte na guilhotina, né? A guilhotina era um instrumento utilizado durante a Revolução Francesa para aplicar a pena de morte por decapitação. Então, seguindo aí na página 77, no tópico Os Jacobinos no Poder. Vamos ver como foi o governo desse grupo. Após a morte do rei Luís XVI, a situação da França tornou-se ainda mais instável. Tropas britânicas, holandesas e espanholas aliaram-se às tropas áustríacas e prussianas na luta contra a França revolucionária. A convenção não conseguiu conter um movimento contra-revolucionário e uma guerra civil eclodiu no oeste do país.
Gente, aí começou a surgir o quê? Divergências, diferenças entre esses dois grupos, jacobinos e girondinos, né, na condução da França revolucionária, levando o quê? Acabou os levando a uma ruptura definitiva. Os jacobinos, eles defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para deter o avanço das tropas estrangeiras e atender aos anseios populares. Em junho de 1793, apoiado pelos sans-culottes, os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção e prenderam seus principais líderes. Iniciava-se uma fase conhecida, um período como o Grande Terror, né? O Grande Terror foi um período, durante a Revolução Francesa, foi marcado pela perseguição religiosa e política, por guerras civis e pelas execuções na guilhotina, né? A França, ela estava sendo o quê? Liderada por esse grupo, pelos jacobinos, né? Bastante radicais, né? Entre os revolucionários, e por isso este período também é conhecido como o terror jacobino. Essa fase aí do Grande Terror. O governo jacobino suspendeu as liberdades civis e adotou uma política de mobilização geral para conter os contra-revolucionários. Foram instaurados em Paris o Comitê de Salvação Pública, que dispunha de plenos poderes sobre o exército e política interna, e um tribunal revolucionário, que tinha a atribuição de julgar os suspeitos de tramar contra a República. Sob a liderança de Maximilien de Robespierre, a repressão jacobina silenciou até mesmo os líderes da revolução que divergiam do governo, como o exemplo de Danton, executado na guilhotina em 1794. Gente, entre 1793 e 1794, estima-se que 16 mil pessoas tenham sido guilhotinadas em todo o país. Então, foi um período marcado também por violência, né? Por isso também recebeu esse nome de Grande Terror, um período em que os jacobinos estavam no poder da França. E esses revolucionários, gente, tem na seção História em Construção, críticas à Revolução Francesa. Fora da França, os outros países, eles temiam, os países europeus temiam que a revolução se espalhasse pela Europa. E os revolucionários franceses eram mal vistos, sobretudo quando os jacobinos assumiram o poder. Uma forma de criticar a revolução foi por meio de charges, né? Seguindo aí na página 78, vamos para o tópico realizações do governo jacobino, que apesar de toda a violência, eles também tiveram o que ajudaram também as pessoas pobres, de uma certa forma, que vocês vão perceber no primeiro parágrafo, que eles aboliram alguns feitos dos jacobinos. Eles aboliram a escravidão nas colônias francesas, né? Eles tabelaram o preço do pão e de outros alimentos, confiscaram joias e outros bens dos nobres emigrados e os doaram para a população mais pobre. O ponto alto das reformas democráticas promovidas pelos jacobinos foi a abolição, sem indenização, de todos os direitos senhoriais e a realização de uma ampla reforma agrária, que beneficiou cerca de 3 milhões de camponeses. Com o objetivo de sustentar a guerra contra as potências estrangeiras, o governo jacobino abriu manufaturas de armas, fundições de canhões e fábricas para produzir roupas e sapatos aos soldados. Também foram instituídos programas de apoio aos indigentes, às viúvas e aos órfãos. Nesse período foram criadas também escolas laicas, né, que eram aquelas escolas que não eram vinculadas à igreja, né, elas eram desvinculadas da igreja. E o ensino primário gratuito, ele tornou-se obrigatório. Também tem outra ação importante, foi a unificação dos pesos e das medidas no país com a criação do Sistema Métrico Decimal, né, o SMD. Gente, embora tenha havido certa resistência no início, o metro, o quilograma, o segundo e o litro, eles tornaram-se muito populares e possibilitaram a criação do Sistema Internacional de Unidades, o SI, adotado atualmente na maior parte dos países. Enfim,
Ao promoverem essas mudanças, os jacobinos conquistaram a simpatia dos camponeses e da população mais pobre das cidades. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, entendido como foi as realizações do governo jacobino, que ele foi, as características, que mesmo com a violência, né, mas também ele teve realizações, né, que atraiu a simpatia das pessoas, que ajudou a população mais pobre, né? Todo o processo de governo dos jacobinos, né? Como foi a questão dessa República Francesa, né? As características, os grupos que fizeram parte, a questão dos girondinos, né? Então, eu espero que vocês possam fazer uma leitura paragrafada, com bastante atenção, de todos os tópicos estudados até hoje. E quer dizer que a atividade está disponível no Google Sala de Aula. Espero que todos façam e tenham um bom dia.